No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o senhor do túmulo. Não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Chegou então Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. O pano não estava com as faixas, mas enrolado num outro lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. A você nós queremos desejar que o Senhor ressuscitado esteja presente inteiramente na tua vida. Uma feliz Páscoa. Hoje, a liturgia, depois de termos celebrado com grande alegria, com intensa alegria, a vigília da Páscoa, nós queremos hoje meditar um pouco sobre algo fundamental para a nossa fé cristã. A igreja nos coloca hoje diante desse texto do Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, diz o texto, começa assim. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, as mulheres vão até o túmulo para terminar os ritos fúnebres. Jesus Cristo, depois de ter sido descido da cruz, o seu corpo já sem vida, foi colocado num sepulcro, numa sepultura, às pressas, porque era o tempo em que os judeus não fazem muitas atividades.
iria começar o sábado e eles não poderiam, segundo a lei de Moisés, não poderiam continuar com atividades. Portanto, colocaram o corpo de Jesus às pressas no sepulcro. No primeiro dia da semana, o domingo, as mulheres foram de manhã cedinho para terminar os ritos fúnebres em relação àquilo que era pedido também pela lei no tempo de Jesus. Pois bem, nós estamos diante deste evento, deste acontecimento. Jesus Cristo foi sepultado. Todos, ou pelo menos aqueles que estavam muito próximos de Jesus, estavam um pouco desanimados porque a promessa, a expectativa, até aquilo que alimentava um pouco a esperança dessas pessoas estava um pouco confusa. Todas essas coisas estavam no sepulcro, na sepultura. Imaginemos se nós contemplarmos, e fazemos isso uma vez por ano, no finalzinho do ano, a morte dos nossos entes queridos, no dia de finados. Nós olhamos para as sepulturas e nos perguntamos, visitamos os cemitérios, ou então quando um parente, um amigo, uma pessoa querida falece, nós contemplamos a vida e nos perguntamos sobre o sentido da vida. Também acontece isso com os discípulos, eles contemplam a sepultura de Cristo e se perguntam sobre tudo aquilo que ele falou, ensinou, sobre tudo aquilo que ele deixou como legado, a sua palavra, o seu testemunho. Não um testemunho como o nosso testemunho, mas como o Filho único de Deus que veio a este mundo. Jesus Cristo está na sepultura. As mulheres vão pela manhã para encerrar os ritos fúnebres, mas se espantam, porque quando chegam diante da sepultura, ela está aberta. O que é que nós entendemos disso, queridos irmãos e irmãs? A pedra removida. Elas não entram dentro do sepulcro, porque era um buraco na rocha. Elas correm para avisar os discípulos o que havia acontecido. E os discípulos, então, vão até a sepultura e diz o texto que 2 deles foram correndo. Um chegou primeiro, esperou até que chegasse o outro discípulo, entrasse, comprovasse: Jesus não está no sepulcro. O túmulo está vazio. Que sensação eles tiveram? Que sentimentos percorreram o coração, a mente dos discípulos? Nós poderíamos dizer, como às vezes interpretamos, as mulheres ficaram assustadas, os discípulos ficaram pasmados e a gente poderia dizer, ficaram perdidos. Não. Quando eles viram que a sepultura estava vazia, que a pedra havia sido removida, a primeira reação foi de que as mulheres disseram: olha, alguém mexeu, alguém tirou o corpo. Mas quando os discípulos foram e viram o que viram, eles tinham certeza que Deus estava realizando ainda a sua promessa. Aquele que é Deus não pode morrer. Aquele que veio para trazer a salvação, a redenção dos pecados, não passa pela corrupção da morte. É o próprio Deus. Como é que Deus pode morrer? A morte é para nós. A limitação do tempo é para nós. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, diante do túmulo vazio, também nós nos perguntamos sobre o sentido da nossa fé, o sentido da nossa vida, o sentido daquilo que Jesus Cristo nos prometeu, a ressurreição, a vida eterna. Ele mesmo fez a experiência primeiro, ele ressuscitou. Está vivo, não morre jamais. É essa certeza que nos garante, na história, a continuidade da fé que recebemos.
E São Paulo vai dizer no seu texto, num dos seus textos, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé, vazia é a nossa pregação. Sim, certamente Cristo ressuscitou. E nós caminhamos na história, alimentados, fortalecidos, na esperança de que também nós ressuscitaremos. E todos nós iremos ressuscitar para a eternidade. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, procurar tudo aquilo que é bom e justo para o reino de Deus, enquanto estamos caminhando nessa vida, para conquistarmos a eternidade feliz junto de Deus. Que nós saibamos, a exemplo de Cristo, saibamos também passar pela morte, passar pelos sofrimentos, sem perder a esperança de que nós iremos viver junto de Deus. É isso que nos move, que nos ajuda, que nos fortalece. Que este domingo de Páscoa seja para cada um de nós e para você, querido irmão, querida irmã, um dia feliz, um dia em que a esperança, a fé são traduzidas no relacionamento, no convívio, mesmo se existem dificuldades. Mas que nós saibamos também, diante das dificuldades, saibamos também anunciar esta esperança, transmitir essa certeza. O Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, está presente, continua presente na história até o final dos tempos. Ele mesmo disse e nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Nós temos esta certeza, e uma certeza de fé. Nós não estamos simplesmente deixados ao léu nessa terra. Não, o Senhor caminha conosco, Ele está conosco. Nos incentiva, nos anima, nos faz perceber com clareza tudo aquilo que nós precisamos e temos para realizar. Que o nosso dia a dia seja um sinal desta certeza da ressurreição do Senhor. Que a nossa vida cristã seja tal que as pessoas tenham o desejo, se sintam motivadas, se sintam atraídas para este encontro com Cristo, com o ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que ultrapassou o limite da morte. Só quem pode fazer isso é Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, e que Ele nos faça cada vez mais felizes